Olá, concurseiro ou concurseira, mais uma prova atualidades, aquele esquema da dobradinha. Professor Marlos. Tudo bem, professor Laércio? Sempre satisfação. Bem. Dobradinha que causa alvoroço, rebuliça em muita gente, essa dobradinha antiga, professor Laércio. Beleza. Rapaziada, é interessante a gente contar para vocês por que esse esquema de fazer uma dobradinha pensando em mais de uma disciplina junto. Professor Marlos, o Enem é o grande transformador que modificou a forma de montar questões em nosso país, a forma de fazer perguntas. Por quê? O Exame Nacional do Ensino Médio nasce em 1998 com essa prerrogativa de mexer com o ensino médio, então segundo grau na época, depois da educação geral, essas nuances pedagógicas, segundo grau, educação geral e daí ensino médio que é a atualidade. O Exame Nacional nasce com a prerrogativa de olhar para essa prova e de mexer com esse ensino médio, esse ensino de segundo grau na sociedade brasileira. E nasce com a confluência das disciplinas, entendendo que a prova naquela época era com 63 questões e uma redação. Certo. E essas 63 questões não vinham separadas, só questões de matemática, só questões de física, só questões de geografia, só questões de língua portuguesa. Ao contrário, elas já estavam agrupadas e era possível em uma mesma questão ter o conhecimento histórico para resolvê-la, mas ter o conhecimento geográfico e o conhecimento literário. Essa inter-relação de disciplinas e de áreas mais tarde, a partir de 2009, causou uma mudança sim. E felizmente nós estamos nesse barco desde 1998. Tem momentos que a gente vê até o aluno dizer, mas essa questão é de história, de geografia, de matemática, de português. Aliás, se você não conhecer muito bem, você não sabe de qual disciplina a questão está abatendo, né? Perfeitamente, Léo, perfeitamente. Então, por conta disso, muita gente alega assim, não, mas nós já fazemos isso há muito tempo. Devemos fazer, porque o conhecimento, ele não é estagnado, não está em caixas, em separado. O conhecimento deve ser do todo e não da parte. A integração, mais tarde, de sociologia e filosofia, nessa abrangência de ensino médio, fez com que todos os concursos vestibulares mudassem e também os concursos para ingresso, para o acesso a cargos públicos, a cargos diversos. É uma mudança completa no paradigma da própria leitura de determinadas situações e de determinados concursos que existem por aí. O grande exemplo é o CESP-UNB. Pessoal, isso aí foi para dizer para você o seguinte, essa questão não é nova, fazer essa inter-relação. Nós só estamos recuperando. E olha que nós já estamos trabalhando dessa forma há pelo menos 10 anos. E é importante que todo mundo faça isso, porque quem ganha é o aluno. Que conhece também uma observação geográfica, geopolítica nesse momento e tem o viés da redação, das linguagens, da produção do texto e da literatura. Então, no mesmo momento, você consegue agregar conhecimentos diversos e com isso você ganha, como bem disse o professor Laércio. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui que essa você destrói quando responde. A redação que está na prova do nosso aluno, ela tem um objetivo do ponto de vista de cidadania. O que ela quer cobrar do nosso aluno quando ela trabalha com o tema? A redação em um concurso público, professor Laércio, ela é a única parte discursiva em muitas situações e é por intermédio dessa discursividade que a banca corretora, independentemente do organismo que selecione esse candidato para o acesso a uma vaga pública, ou uma vaga em um concurso diversificado, quer ter um retrato fiel deste indivíduo. E ao ter o retrato fiel, é a escrita. Então, os conhecimentos básicos, eu preciso de uma letra legível. Não adianta, eu tenho que ter uma letra legível. Se, na ementa do meu concurso, está colocado de forma bem clara, você precisará fazer uma redação dissertativa argumentativa. Não tem como fugir disso. Então, é capricho na letra, obediência às margens, titulação, se for necessário, coloca o título. Nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho aí, quando tratarmos do tópico de hoje, do tema de hoje. Tudo isso, com a organização de um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, perfará a beleza do texto que trará um grande resultado e alavanca a nota desse indivíduo que quer o acesso a uma vaga num concurso público. Então, posso sintetizar que aquilo que está na minha cabeça, eu consigo concretizar em um texto. O avaliador vai ver isso, vai analisar isso, se esse candidato tinha capacidade intelectual de tirar o que é abstrato e passar para o papel. Sobretudo, professor Lécio, se ele tem bagagem. Conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Olha, isso o CESP-UNB gosta muito desta frase, conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Então, o que se quer averiguar em um texto?
com o gênero dissertativo argumentativo? A capacidade, a bagagem, a instrumentalização, o potencial argumentativo que esse indivíduo construiu ao longo da sua caminhada no ensino fundamental e aqueles que já cursaram o ensino superior, também no ensino superior, sim, dependendo da vaga a qual ele pleiteia, também é necessário que ele tenha a escolarização básica hoje de 11 anos, 12 anos, a bem da verdade, os 9 anos do ensino fundamental, mais os 3 anos do ensino médio, e a sua graduação. A sua graduação com os 4, 5, 6 anos do ensino superior e ainda, quiçá, alguns que enveredam pela especialização. Então, tudo isso é conhecimento adquirido ao longo da sua formação e será cobrado necessariamente na hora da escrita de um texto. E você só faz um bom texto se você exercita o texto. Fantástico isso. Pessoal, vamos ao tema de hoje? Veja só, 16 cidades do Brasil no grupo das 50 mais violentas do planeta. Assustador esse título, né? Sem dúvida, sem dúvida. E uma prova curiosa, assustadora e paradoxal, é o termo que você tem usado para conversarmos sobre isso, Laércio, quando vemos um país que se torna mais rico, a 7ª economia do nosso mundo, porém é um país que ainda mantém índices de violência e não só violência formal, vamos assim dizer, mas a violência no trânsito arrebatadora, a maior do mundo. Impressionante pensarmos que, números de 2012, mais de 46 mil mortos no trânsito brasileiro só no local do acidente. Isso salvaguardando que não há números posteriores, ou seja, daqueles que morreram nos hospitais em decorrência dos acidentes automobilísticos. Estamos falando em mais de 46 mil mortes no local. Professor Marlos, na semana passada, ou no nosso programa passado, a gente comentou que o aluno, ao trabalhar o seu texto de atualidades numa redação, ele precisa informar de onde ele tirou essa fonte, até para que o seu texto ganhe consistência. Vamos mostrar agora rapidamente para o nosso aluno, primeiro, da onde eu tirei, onde a gente vai tirar os dados e daí a gente vai escrevendo. Eu vou desenhando, enquanto você vai mostrando aqui, eu vou Vamos desenhando uma folha de redação. Tá bom, então veja aí, por favor, uma das manchetes que a gente vai trabalhar. Violência e insegurança pública. Marque esse texto aí, da onde é que a gente está tirando os dados. Ó, Brasil no mundo, ok? Essa informação... esse texto tem muitas coisas para nós trabalharmos, depois eu vou detalhar alguns pontos. O outro que eu quero, muito bacana, gostei do título, porque ele faz uma relação com uma música da Legião Urbana, né? Olha só, Faroeste Caboclo, 16 das 50 cidades mais violentas do mundo são brasileiras. Ou seja, isso aqui é uma vergonha para o nosso país. E a outra... também uma manchete muito importante de um grande veículo do nosso país, O Globo, que traz a manchete da seguinte forma: Brasil tem 16 cidades no mundo das 50 mais violentas. Olha só essas informações que apontei agora em três mídias, mas existem muito mais. São inúmeros os exemplos que existem sobre essas informações, já são assustadoras e tornam o dado relevante. Professor Marlos, para o aluno trabalhar isso, o que ele deve fazer? O que desenhamos aqui, professor Laércio? Só caixa de texto. Nós estamos simulando aqui uma caixa de textos. E essa caixa de textos, diferente para cada concurso, ela precisa e normalmente vem desta forma. Sim. Então, muitas vezes há um espaço para título. Se houver fora da caixa de texto, é possível. Se não houver, use o título aqui na primeira linha, lembrando que título não é o tema. Então, se estamos tratando da violência, violência é o tema, título, violência. Não, muito ruim. Então é melhor não colocar título. Mas, é claro, em textos longos é mais sábio, é mais adequado, mais factível que você coloque um título, sim, mas que seja criativo, que seja à luz da sua essência na escrita. Isso você faz depois, título vem depois, só não pode esquecer do título. Mas o título vem na primeira linha, porque essa aqui é a linha 1. Na linha 2, eu já começo a escrever, salvaguardando o parágrafo. Qual é a medida do parágrafo? Não há uma medida absoluta. Alguns geniais trabalham com os 2 dedinhos. Olha, isso é muito bonito, mas é apenas retórico. Você pode sim trabalhar com esse distanciamento, que seu parágrafo comece aqui e a partir daí você inicia a escrita, então está ótimo. O que não se pode fazer é um parágrafo aqui exagerado,
ou um parágrafo aqui minúsculo. Então você tem o minúsculo como algo errado, algo que não serve, ou você tem o parágrafo exagerado, algo que não serve também. Basta que você demarque. Detalhe importante, professor Laércio, muitos se estendem escrevendo além, então eles vão para cá. Então, normalmente, vamos à palavra casa, e terminou a palavra casa. Eu quero escrever a palavra casa aqui, a segunda sílaba. O que eu faço? Eu coloco esse bendito tracinho aqui no meio. Tracinho jamais no pé, tracinho jamais na cabeça. O tracinho é na barriga, ele fica aqui mesmo, você passa para a linha seguinte. Só tome cuidado que se você não fizer isso, e ultrapassar, colocando, por exemplo, casa aqui, o teu usar essa sílaba já fica fora dessa caixa, fica no ar. Isso pode gerar um problema se repetir continuamente. Então nós estamos tratando o quê? Estamos tratando das margens. Tudo isso para que a estética do texto fique muito boa. Mas mais importante que isso, Laércio já falava, são os argumentos. Então, ele dizia assim, tem que ter fundamentação. E cadê o argumento? O argumento de autoridade ou argumento de prova concreta? Isso vem de que maneira, professor Laércio? Vamos lá. O nosso tema é a questão da violência. Vou trabalhar alguns dados, vou passar esses dados. Vale a pena você tomar nota. De onde eu estou tirando isso? De matérias que eu mostrei para você agora, desta outra revista, por exemplo, que está aqui na minha frente, Geografia, violências, ou melhor, violência sem trégua. Brasil gasta mais de 60 bilhões com segurança pública e inúmeros outros meios que eu fiz leitura. Então, os dados que eu vou passar para você agora não veio da minha cabeça. Eu não fiz a pesquisa para saber esses dados. Então, eu busquei nas fontes que eu vou apresentar. Veja só, nosso país é o que mais tem municípios justamente nesse ranking das cidades mais violentas do mundo, que são aí essas 16. Entre as 10 mais, olha que coisa triste, 3 são brasileiras, 3. Outro ponto importante, veja só, o México, que aparece em segundo lugar, só tem apenas uma entre as 9 mais violentas. Outro dado que você deve marcar aí, importantíssimo, que depõe contra o Brasil. Apenas 7 cidades dessa lista das mais violentas estão na América Latina. Lembrando que a América Latina é do México até a Argentina, ou da Argentina até o México. O México está na América do Norte, mas pertence à América Latina. Outro dado interessante que também forma aí alguma coisa contraditória. Estados Unidos tem 4 cidades entre as mais violentas. Por exemplo, Detroit, Nova Orleans, Baltimore e St. Louis. E também 3 estão na África do Sul, entre essas cidades mais violentas. Outro ponto que você deve anotar, concurseiro, concurseira. Para a ONU, ok? A ONU diz o seguinte, uma taxa com 10 homicídios, acima disso, de 10 para cima, para cada grupo de 1.000. Eu preciso ter um parâmetro, certo? 10 homicídios para cada grupo de 1.000 habitantes já se torna preocupante. Nós temos que ficar ligados nesse ponto. Outro dado aí que você deve pensar e inserir nos seus estudos. Olha só, em nosso país, se gasta em torno de 60 bilhões por ano em segurança pública. 70%, professor Marcos, 70% de tudo isso está relacionado, dos gastos que as UFs têm, são para a segurança pública. É algo assustador. Lembrando que o UF é como se fosse o Estado e o Distrito Federal não pode ser chamado de Estado, por isso que eu usei o termo UF. Nesse ponto, argumento de prova concreta. O que o professor Laércio acaba de dizer, discorreu esse período formidável sobre argumento de prova concreta, que são os dados estatísticos. Quando ele fala em 60 bilhões com a segurança, é um dado concreto. Colocar isso num texto sempre é de bom tom. Mas aí você pergunta, poxa, mas eu tenho que ter muitas informações. Muitas porque, quando você se prepara para um concurso, você precisa estar a par das atualidades. E o tema violência
infelizmente, é um tema que sempre está na crista da onda, abrindo e fechando aspas, em evidência. Fizemos aqui, Laércio, veja, você disse, 50 cidades mais violentas, 16 estão no Brasil. Então, mesmo que eu faça um cálculo aproximado, mais ou menos, aproximadamente 33% das cidades mais violentas nesse ranking que mediu, que aferiu, que trouxe 50 cidades, estão no Brasil. Ora, então você tem 1/3 das cidades violentas nesse país. Um país que agora não tem mais uma estrutura piramidal como tinha antes, do ponto de vista econômico. Essa estrutura piramidal deixou de existir. Hoje o Brasil tem uma estrutura de losango econômico, com a classe C ocupando ou sendo ocupada por mais de 110 milhões de brasileiros. Dados de onde? Do IBGE. Então agora você tem, além do argumento de prova concreta, que são os dados estatísticos, isso pode incidir no seu texto, argumento de autoridade, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. Você levantou uma outra questão, professor, que é justamente que o Brasil mudou a questão da classe. Sim. Então não tem uma contradição aí. Melhoramos na educação, os dados são significantes, embora não suficientes. Melhoramos a economia, mas tem uma coisa estranha. Como é que chama isso mesmo? Paradoxo. Perfeito. É uma ideia contraditória. Você falou em Legião Urbana, é só lembrar. Legião Urbana, pensa aí no sonzinho de Monte Castelo e pensa no poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, há um contentamento descontente. Isso é um paradoxo. Dizer que nós estamos contentes porque o Brasil melhorou, mas estamos descontentes porque ainda não atingimos patamares dignos. E ocupamos a 8ª posição em analfabetismo no mundo, em mais de 100 países avaliados. Índices agora, do começo desse ano, de janeiro desse ano, o Brasil é 8º colocado nas piores condições, ou seja, com maior índice de analfabetos. Vamos lá, concurseiro, concurseira, mais uma informação para você. Quanta informação aí. Boa, né? Ó, eles vão anotar isso e se for para a prova, está resolvido. Assista novamente, por favor, assista e vá anotando, porque esses dados abastecem e são dados de prova concreta. Perfeito. Lembre-se, das 27 UFs que o nosso país tem, 20 delas não têm condições gerenciais. Exatamente. Lembre-se que nós temos uma organização de federação. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. A segurança é de responsabilidade das unidades federativas. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, cada governo tem que ter a sua polícia. Pode recorrer à esfera federal, mas em casos mais drásticos, em casos extremos. Do contrário, não. É autônomo de cada unidade da federação gerir o seu aspecto violento. Mas veja, não, né? Aí vem mais um problema que o nosso aluno deve pensar. Tem lugares do Brasil que não chega água. Sem dúvida. Mas chega o crack, chega a droga. Pense sobre isso. Mais uma questão para você raciocinar. Outro ponto, que daí torna o nosso país bastante complexo. Se você mostrar isso para o leitor, vai ser interessante. Analise o seguinte, uma boa parte da violência do Brasil está associado à droga. Nós não plantamos maconha em território brasileiro ao ponto de sustentar. Idem vamos pensar na formação da heroína ou de outras drogas. Automaticamente isso vem de fora. Então, de uma maneira ou de outra, envolve as polícias, que o Brasil tem um problema sério. Por questões de gestão, elas não se comunicam, causando o dinheiro que eu citei, 60 bilhões, é muito dinheiro. Quer dizer que ele é mal administrado. O professor Nécio falou em dificuldades, por quê? Porque nós temos a Polícia Militar, temos a Polícia Civil, em alguns municípios, você sabe muito bem disso, existe a Guarda Municipal. Em inúmeros municípios do nosso país, há a Guarda Municipal. Mas essa unidade federativa, isso que me chama sempre a atenção, é a falta de apoio a determinadas unidades federativas nas regiões. Porque nós sabemos que em qualquer pesquisa que se faça, as regiões, isso infelizmente, porque deveríamos ter uma unidade, mas em qualquer pesquisa que se faça, as regiões Sudeste, Sul, Sul, Sudeste, estão sempre acima de uma linha razoável. O Centro-Oeste oscila, ora ele está acima, ora ele está abaixo, mas as regiões Norte e Nordeste sempre carecem mais disso. E não é à toa que, dentro desse índice de 16 cidades mais violentas, as mais violentas estão contidas no Nordeste. Concurseiro, olha só. Vamos ter outros encontros como esse.
Participe, entre lá, faça comentários, né? Tem mais alguma coisa ainda que precisa ser comentado? Só antes da a questão da dissertação final? argumentativa, então, para você que está acompanhando, fica aqui a sugestão. Que tal trabalhar um texto dissertativo, argumentativo, sobre o desafio da segurança pública no Brasil? Um texto dissertativo, argumentativo, entre 15 e 30 Como linhas. treino. Como treino, perfeitamente. 15 a 30 linhas, trabalhando com essa temática, a segurança pública no Brasil. E encaminha para nós algumas sugestões. Participe conosco. Se você gostou desse trabalho, quer que ele permaneça e que outros temas e outras situações possam acontecer, por favor, curta o nosso trabalho, esteja conosco, dê sugestões. O professor Laércio encaminhará isso e faz com que o trabalho dê certo. Obrigado por você estar conosco. Pense, queremos uma dissertação argumentativa sobre esse assunto, ou seja, uma opinião fundamentada. Por isso, a dissertação argumentativa precisa do quê? Precisa de uma tese. Você aprende a trabalhar com a escrita de teses. Rapaziada, bacana, mas acaba logo. Coisa boa, dura pouco tempo. Grande abraço, a gente se encontra. Professor Marlos. Até a próxima. Obrigado, hein? Valeu. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.